Fala, Baré! E aí, tudo bem, galera? Tá começando mais o podcast do Norte aqui, que vocês já conhecem e que a gente também já está se acostumando com vocês aí de casa. E hoje, para apresentar eu, que vocês já conhecem, Ronaldo Soares, junto comigo, Laedson Campos. E aí, cara, tudo bem, Laedson? Como é que foi aí o final de semana, cara? Tudo ok? Cara, foi tudo bom, né? A gente tá tentando disfarçar, né? Porque a gente grava na sexta-feira, né? Isso, apesar desse calor aí mais intenso. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Boa madrugada para você que está assistindo. Hoje esse assunto muito importante, de utilidade pública. A nossa trazer nossa convidada aqui especial para tocar nesse assunto, nesse tema, nesse bate-papo, né? Vou chamar ela aqui para não ficar muito enrolando. Sim, sim. Fica à vontade aí para se apresentar para nossa audiência. Bianca Gabriela, fica à vontade. Eu que agradeço, né? Meu nome é Bianca Gabriela, sou formada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia e neuropsicopedagogia institucional e clínica, né? Atualmente eu trabalho só na minha área de pedagogia, professora. É uma satisfação, Bianca, em receber você aqui. A gente sabe que é um assunto de suma importância, a gente quer dividir também esse assunto com vocês. Hoje deu para perceber que não vamos falar sobre um assunto relacionado à utilidade pública, que fala sobre o aspecto... É aspecto ou é espectro autista? Espectro autista, não é isso? E nada melhor do que a gente trazer a Bianca para tocar nesse assunto, porque é uma pessoa que tem especialização com relação ao espectro autista e com pessoas relacionadas a esse tipo de... Como é que a gente pode chamar isso aí, Bianca? É transtorno? É transtorno? Ele é gradativamente caracterizado pelo quê? Por grau? Como é que é? Ele tem graus de aspecto autista ou coisa parecida ou não? A gente chama os níveis, né? Que a gente tem o leve, o moderado e o severo, né? Na realidade, o transtorno do espectro autista, o TEA, né, conhecido, ele é dividido em três segmentos, né? O que atinge é a área social, né, deles a comunicação, interação social, que eu quis dizer, a comunicação deles, né, o atraso de linguagem. Então, assim, é o que afeta muito. Eu entendi agora a tua pergunta, né? Tu queres perguntar se toda criança autista ela não tem a parte da fala, dividida né? em graus, né? Porque no caso, qual é o grau que mais afeta o autista? Moderado e o severo, né? Ele é caracterizado por número ou não? Não, só leve, moderado e severo. E no caso, o grau maior, esse severo... É porque o severo, na realidade, são aquelas crianças que elas são dependentes, né? Dependentes de um adulto e, assim, podendo ser a vida toda. Né? A gente fala assim, nossa eterna criança, nós mães, né? Porque eu falo como mãe também. Mas, assim, podendo ser a vida toda, no caso, ela vai ficar... Não generaliza, né? Pode ter criança que não vai precisar a vida toda. E de que forma a gente pode evitar que ela não seja dependente? O diagnóstico precoce, porque o autismo, quanto mais estímulo, né, mais ele vai ter um comportamento mais adequado dentro da sociedade, né? Eu estava vendo, aliás, um vídeo que é uma psicóloga que ela fala que ela tem uma experiência num avião, aliás, uma amiga tem uma experiência no avião, a criança fica com movimentos, né, repetitivos, isso é uma característica, a gente tem inúmeras características, né? Grita, né? Isso. E assim, nenhum autista é igual ao outro, né? Cada qual com as suas particularidades. E ele fica nesse movimento e fica chutando, mas ela, por conhecer o autismo, o espectro do autismo, e o pai incomodado, achando que está atrapalhando, né? Puxou o assunto com o pai e começou a conversar. Eu conheço sobre o autismo. Ela já era especialista no caso. Isso. Na realidade, é amiga da especialista. Aí ela citou, né? Porque eu tenho uma amiga e eu acompanho as reportagens delas. E começou a conversar e o pai começou a se sentir confortável. E ela começou a falar da importância do diagnóstico precoce. Porque aquele movimento, aquele comportamento que ele estava tendo dentro do avião, não é porque ele quer, não é porque é birra, né? Não é um mau comportamento. E sim porque ele não foi estimulado a ter uma certa limitação dentro do espaço. E tem aquela situação também das pessoas que da população que está ali ao redor, que se pega uma situação que é fora do padrão da sociedade. A gente não tem o costume, né? E às vezes acaba tratando mal até mesmo o pai da criança ou a mãe da criança que está ali relacionada a essa situação, entendeu?
É o que a gente costuma dizer, né? É o desconhecimento, né? Uhum. A gente não conhece agora, como a gente tem a tecnologia, a gente tem o acesso, né, à informação. Então, assim, é mais fácil quando você tem na sua família, né? Você tem aquela informação, procura, mas quando você não tem, se torna desse jeito. Mas aquela situação, né? A população, o que falta? Assim, eu acho, não vou levar muito para o lado da política, mas eu acho que falta divulgação para certos tipos de deficiência, né, que o Brasil ele vive, eu acho que uma certa porcentagem, o pessoal deficiente também, gente, não só do autismo, como também cadeirante, né, eu não sei se a gente ainda tá, a sociedade está sendo bem orientada com relação a essa parte da população que sofre de algum tipo de deficiência. Você acha que, assim, deveria existir mais divulgação com relação ao autismo, não só com o autismo, mas também com outras classes de deficiência que acabam, por a gente ser leigo, que eu também sou leigo nessa parte, a gente acaba julgando por ver uma situação dessa que ela acabou de falar, que a criança está ali, a gente não conhece como é a pessoa com aspecto autista e acaba julgando não só a criança, como também os familiares. Esse cara não está sabendo cuidar direito da criança, por isso que ela está revoltada, que a gente não sabe. Limites, né? Exatamente, entendeu? Mas agora tu me tira uma dúvida particular, antes de passar para o Laércio aqui. Psicopedagogia tem a ver com dar aula de data? Dar aula normal em colégio? Ou tem uma diferença? Não. Na realidade, a psicopedagogia ela abrange um pouco essa área da inclusão, né? Uhum. Das deficiências no geral, não especificamente o autismo. Já a neuro, né, psicopedagogia, vem trabalhando tudo, assim, desde o cérebro, entendendo passo a passo, e aí a gente acaba estudando cada deficiência, né? O autismo, ele não é uma doença, né? Ele é uma condição neurológica, como eu havia falado, que atinge o comportamento, a interação social e principalmente, né, a comunicação também. E assim, a gente não pode confundir jamais com uma doença. Exatamente. Nesse ponto, para as pessoas, né, acabaram de falar sobre informação, né? Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, era mais difícil, né, essas informações chegar até um pai, né, até uma mãe. Para as pessoas que estão nos assistindo agora, Bianca, quais são mais ou menos uns sinais, algumas características que, a partir de hoje, esse pai, essa mãe pode estar observando? E, poxa, eu vi na entrevista ali, estou observando agora, quem eles têm que procurar? Qual apoio? Tem essa, assim, eu não sei, por exemplo, percebeu que o filho tem ali sei lá, um movimento, um gesto diferente, que é diferente dos outros. A quem eu tenho que recorrer? Tá. Assim, os sinais, né? Primeiramente o atraso da fala, a interação social, né? Ele fica mais reservado, não são todos, né? A gente não generaliza porque, como eu falei, cada um tem as suas características. E movimentos repetitivos, tem alguns que eles gostam de enfileirar, né? Gostam de tudo organizadinhos, aí tem outros que têm as estereotipias, que é, por exemplo, o balançar das mãos, né? Isso eles estão se organizando, o cérebro dele tentando se organizar. E então tudo isso são características, né, que a gente observa, né? E assim, costuma-se dizer que quando ainda está se amamentando, né, o contato, os filhos eles olham para a mãe, né? Então a criança muitas das vezes ela acabam desviando o olhar. Tá, né? Assim, mas com relação quando é que um pai ou uma mãe pode procurar o médico quando já perceber esses sinais? E o recomendável é assim, o quanto antes, né? Desde quando você está amamentando, já percebeu. E assim, eu costumo dizer como mãe, né? Independente do diagnóstico, ser ou não ser, eu preferia 1000 vezes ter procurado a ajuda precoce e mais tarde saber que não era, mas ter procurado ajuda, do que não ter procurado ajuda e ter descoberto. Verdade. E assim, agora partindo, Ronaldão, assim, desse princípio, né? Assim, vamos deixar um pouco agora a especificação, a profissional, a pedagoga, a psicopedagoga, um pouquinho ali de escanteio agora, e vamos falar um pouco sobre a Bianca mãe, querer conhecer quem é a Bianca, né? E o princípio, quando tudo aconteceu, porque, gente, a Bianca, apesar dela ter especialização formada, a Bianca também vive essa experiência na prática, tá? E é isso que a gente vai passar a partir de agora para vocês, a Bianca mãe. Bianca, quando foi que você percebeu
percebeu, né, que o seu filho, né, era diferente um pouco assim, aí você foi procurar ajuda? Teve algum, você ficou um pouco assim em choque? O meu meninão, chamo ele assim, o meu meninão, eu percebi antes dos 2 anos de idade, justamente pelo fato de ele pegar o carrinho, ficar girando a rodinha inúmeras vezes, passava muito tempo só rodando a rodinha do carrinho, né? E ele não falava, né? Ele só balbuciava. E aí aconteceu um incidente na casa onde eu morava e eu achava que ele havia tido uma síndrome adquirido e isso tinha atrasado a fala dele. Sim, entendi. Tá bom. Né? Então, assim, quando eu busquei ajuda médica, eu só falava isso. Aconteceu a situação em casa, né? Ele ficou muito assustado e aí ele não está mais balbuciando e aí... Então, vamos trabalhar o atraso de linguagem, né? E aí foi encaminhado para uma fono. Fez fono, isso com os 2 aninhos de idade. E aí eu resolvi colocar ele numa escola. E aí a escola que me ajudou bastante com procurar ajuda, né? Porque, mãe, querendo ou não... Eu agora, na época, eu não era formada, né, em pedagogia, e hoje eu entendo. Porque assim, você tem uma visão ampla de várias crianças, né? E aquela criança se isola, aquela criança não interage. Mas assim, foi por esse motivo que te levou a fazer... Principalmente... A se especializar, né, no caso do aspecto autista. Entendeu? A especialização foi isso. A pedagogia não. Já... A pedagogia estava... Para entender mais, até para... Né? A enxergar outras características dele, né? E assim como a escola. Os médicos já tinham desconfiado? Não, o primeiro diagnóstico dele foi TDAH. Cara, é interessante porque, querendo ou não, até mesmo quem é especializado tem uma dificuldade de entender que a criança pode estar sofrendo de aspecto autista, né? Como ela falou no começo, né? Você não tem esse tipo de assim, né? Tanto é que aquelas leis foram criadas, aquelas leis para definir realmente, né? Porque não dá para se ter assim visualmente, né? Por exemplo, a gente que é dos anos ali 90 ali, pô, aí quantas brincadeiras a gente não tirou com uns e outros aí sem saber que a pessoa era autista ou tinha TDAH, né? Quantas vezes a gente não, né, teve até costuma se dizer, né? Mas antigamente não existia. Exatamente. Hoje, né? Mas existia, sempre existiu, né? Acho que até a gente, pô, não sabe, porque é isso que eu queria até perguntar agora. Existe o autismo em adultos diagnosticado assim já há 40 anos? Sabia que tem um percentual depois de adulto, de pais, né, que cara, eu tô... recebe o diagnóstico, né, porque através do seu filho começa a ver características em comum e a voltar, né? Eu pergunto isso aqui porque eu e o Ronaldo, né, a gente tá numa fase ali do quase 40 anos, e aí, por exemplo, quando você vai tocando nesse assunto, né, você vai falando, por exemplo, Ronaldo, ela vai falando assim, naquela época, tal. Aí quando ela vai falando algumas coisas, aí eu fico, pô, naquela época eu fiz essas paradas assim, pô, naquela época acontece, eu, caramba, vi essas coisas. É verdade. Aí, então a gente começa a realmente trazer, pô, como não tinha informação naquela época, a gente tacava o terror, dane-se, né? Agora mas não. Também assim, Bianca, hoje na era do conhecimento, né? Sim, exatamente. TDAH, aí a gente vai fazendo aquela... conhece que tem o TDAH, né? Isso. A doideira da cabeça da gente, que a gente trabalha tanto que a gente pensa que é tudo isso, que é aspecto autista. Isso é importante, porque para as mamães e os papais que estão vendo agora aí a gente nesse momento, é entender, buscar, né, analisar um pouquinho, observar bastante os filhos, né, que nem a Bianca observou, foi procurar ajuda e nas escolas. Agora um ponto principal é as escolas. Como é que está a inserção e aceitação nas escolas hoje? Eu trabalho numa escola pública, né? Então, o que a escola pública está disponibilizando? O apoio escolar. Porque, assim, dependendo do nível de autismo, né, nível leve, às vezes a criança sozinha ela consegue ficar em sala de aula, acompanhar, tenho crianças excelentes, né? Mas aí a partir do moderado para o severo realmente precisa, né, de um adulto por perto. Né? Então, o que assim, na escola pública, né, que é o meu segmento, a gente tem a ajuda do apoio escolar.
né, que ele fica com a criança junto com o professor regente da sala de aula. Ele chama o professor titular. Quando aquela criança ela não está bem naquele dia ou está agitada, esse apoio, ele tem liberdade de sair com a criança ou até mesmo fazer uma atividade, uma intervenção, né, uma atividade diferenciada fora da sala de aula. Mas deixa eu falar, Bianca, assim, até que grau de escolaridade essa criança pode seguir no colégio que você trabalha? Assim, a escola que eu trabalho é até o 9º ano, né? Então, mas assim, é até o 3º ano do ensino médio. Sempre com aquele apoio da diretoria, de todos os funcionários ali do colégio, porque, querendo ou não, é uma criança especial, né? Sim. E a gente tem que estar acompanhando, né? Não tem como evitar isso. Galera, para quem está se ligando no nosso podcast, hoje nós estamos falando com Bianca Soares, especialista, psicopedagoga, quase eu não consigo falar esse nome, especializada em espectro autista, que fez o favor de vir hoje aqui com a gente, porque a gente já estava uma semana sem fazer o podcast, mas não foi culpa da gente. A gente tenta manter a constância, mas às vezes é necessário, né? Tu falou uma, eu vou tentar falar outra. Neuropsicopedagoga. Isso aí eu ainda não vou arriscar falar isso aí agora. Já vou falar depois. Gente, também assim, falando sobre escola ainda, né? Que é um assunto muito importante, principalmente em escola. Porque a gente está aqui falando autismo, grau 1, grau 2, grau 3, grau 1000. Isso aí realmente é uma parte mais específica, né, de cientistas, médicos e especialistas. Isso. A gente precisa entender que o nosso público realmente aquele pai, aquela mãe que deixa o filho na escola e às vezes tem problema que o diretor chama e tenta explicar e eles não sabem. Então, a Bianca está passando aqui para vocês que realmente observem, né? Aceitem quando um pedagogo, um diretor chamar você e dizer, olha, o seu filho é um pouco lento, isso, e tente aceitar, assim, o preconceito, porque o preconceito existe, não confere, Bianca? Isso. Essa parte que tu falaste, né, dos pais aceitarem, a gente chama de luto. É a parte que o pai, a mãe está enfrentando, é o luto, é a aceitação. Porque é onde está pegando. É a aceitação dos pais, principalmente primeiro aninho, segundo aninho, quando são chamados, olha, mãezinha, né, não está acompanhando a turma, né? E isso, quanto mais a criança recebe o diagnóstico, faz suas terapias, a gente indica as terapias múltiplas, né, as terapias fono, psicóloga, se tiver um esporte, natação, judô, isso ajuda muito, né? Então, quanto mais antes essas crianças forem estimuladas, procurarem ajudas, mais elas vão ter uma interação social melhor, até dentro de casa mesmo. Eu falo agora como mãe, demorei a procurar essa ajuda em conjunto, né? Demorei, mas depois que eu fiz, é uma evolução muito grande. Mas você está falando na época que você descobriu, no caso, né, do autismo, você descobriu que seu filho era autista e teve toda essa dificuldade. Quanto tempo levou para você entender que você continua amando seu filho, que continua sendo seu filho, só que ele tem uma pequena deficiência que você vai precisar estar ali acompanhando ele? Quanto tempo levou para você entender todo esse processo de compreensão que você chamou de luto, né, no caso? No caso eu não tive esse luto, não tive, mas não tive porque eu primeiro conheci o autismo para depois meu filho, né? Só que teve um médico que ele chegou a dizer para mim que meu filho não era autista e eu estava procurando um diagnóstico que ele não tinha. Sim. Foi quando ele deu o TDAH. O médico não fez residência. Não, é porque o médico, às vezes, ele fala assim, pô, o pessoal, às vezes, o pessoal tá querendo procurar cabelo em ovo, né, irmão? Também. Então, assim, a gente tem a dificuldade, né? E aí, quem é a mãe que não quer ouvir que seu filho não tem, né? Algo fora do normal, né? Justamente. Então, assim, eu fiquei muito presa a esse diagnóstico, mas eu falava para a fono, que ele começou fazendo fono, né? Eu dizia para ela, né? Ele tem traços de autismo, E ela começou a realmente para me procurar ajuda, né? Me orientar. Isso que eu ia te perguntar, Bianca, assim... Eu ia apresentar o nosso sombra aqui, que ele acabou de entrar aqui. Gente, para quem não conhece, Leandro é o nosso sombra que mexe na área de comunicação aqui, que ajeita o som para vocês, que ajeita a nossa imagem. Já conhecia, Bianca, já o nosso sombra, Leandro? Conheci. Já, que bom. Aqui todo mundo é vizinho, né? Leandro, alguma pergunta aí para Bianca?
Cara, pra mim é um prazer enorme, né? A gente viu a Bianca crescer. Então, eu ia dizer, esse detalhe não diga. A gente tenta passar aquela coisa mais... Né? Hoje pra gente é até um motivo de orgulho, né? Tá, o pessoal do nosso bairro crescendo, evoluindo. Isso é muito interessante, muito importante. Eu queria perguntar de ti, assim, na escola, no método educacional, assim, quais são, assim, as tuas experiências pessoais com aquelas crianças lá? O que tu leva, assim, de orientação para os pais quando vai pegar, olha, paizinho, acho que está faltando o senhor aí dar, né, mais uma participação, mãezinha, olha, fica de olho nele, assim. Qual é, assim, a tua experiência, assim, lá na escola, assim? O que tu pensa, assim, para tornar aquele ambiente, né, agradável? Porque tem que ter uma metodologia, não é isso? Tem que ter um jeito de trazer eles para ti, para eles praticar a atividade escolar, né? Tu pode contar um pouco, assim, da tua experiência quando tu chega na escola, assim, o que eu tenho que fazer hoje? Ou já tem um conteúdo programado para fazer isso aí? Assim, como a escola que eu trabalho, né, a gente tem os apoios, né, escolares. Então, muitas das vezes a gente não tem esse contato direto com a criança, né? Dependendo da criança, ela faz uma atividade interdisciplinar, né, fora da sala de aula. Muitas delas não são alfabetizadas, né? Então, assim, esse professor que é o apoio, ele acaba trabalhando particular com a criança, mas quando eu tenho um que ele não tem o apoio, né? Mas ele já é diagnosticado, inclusive ele vai com o crachá dele de identificação, eu tenho uma conversa com a mãe diretamente, então isso ajuda muito, tanto no meu trabalho, né, como professora, e como ela como mãe. Só que assim, eu costumo quebrar esse tabu. Quando eu vou conversar com os pais, eu digo, olha, eu não estou falando aqui como professora, eu estou falando aqui como mãe. E aí eu dou dicas principalmente em relação a terapias. Porque também não adianta só ensino, porque essas crianças elas precisam de estímulos. E quanto mais estimuladas, mais elas vão conseguir interagir no meio social. Se integrar na sociedade como um bem comum. Normal. Mas assim, Bianca, você falou de criança da sua escola. Tem alguma criança que você tem que dar mais atenção por causa do aspecto autista ali, sim, que se destacou em meio às outras ali? Sim, ou não? Essa criança, né, que ela tem o diagnóstico, tem dia que ela está bem, ela lê, é alfabetizada, copia, mas tem dia que ela não está bem. Tem dia que se você olhar para ela, ela já se incomoda. Né? E tudo isso tem que ter um manejo, uma conversação. Primeiramente, eu converso com a turma. O meu primeiro dia de aula, para mim, eu trabalho bullying. Né, o meu primeiro dia de aula. Aí eu já englobo vários temas dentro desse... Essa criança, quando ela dá que ela não está normal, ela tem aquele mesmo colapso que teve naquela história que tu contou do avião, ou ela é mais controlada? É variado, né? No caso desse meu aluno, ele chora bastante. Caraca, cara. Ele imagina o trabalho que também não dá na hora, né? Tem umas crianças que elas têm sensibilidade auditiva, né? Qualquer barulho. Eu vi uma vez um vídeo, né? Que era uma simulação de como uma criança que tem, né, a audição muito aguçada, autista, a diferença de um alfinete caindo no chão, a gente quase não escuta. Era até num shopping. Deixavam cair o alfinete, a gente quase não escuta. A criança é como se fosse aqueles sons, vocês sabem. Aquelas caixonas e fez tum. É como se fosse esse barulho que ela ouvia. Era um vídeo assim para a gente ter a sensação de como são essas crianças. Então, no caso, as emoções delas são hiper... Como é que está o nome? Sensíveis. Isso aí, Leandro, muito bom. Sensíveis, altamente sensíveis, né? Não é igual ao nosso, né? Que a gente já consegue identificar e não se agoniar. E assim, é importante... Com qualquer barulho, né? É importante também lembrar que o autismo, às vezes, não é só o autismo. Vem o autismo com uma comorbidade. No caso, o autismo com o TDAH, o autismo com o déficit, o autismo com outro tipo de... Até mesmo uma doença, né? O autismo, né? Doença psíquica, no caso. É um tema hoje muito inflamado, né? Assim, por exemplo, né? De mitos, né? E outros pontos de verdade. Acho que foi ano passado, uns 2 anos atrás, envolvendo política. Um governo querendo queimar o outro, de certa forma, envolveram esse tema do autismo nas escolas. Acho que vocês são cientes.
Porque um lado do desgoverno falavam assim, tem que deixar os especiais estarem com as pessoas normais. Teve esse tema. E aí eu fiquei me perguntando, é meio polêmico e inflamado. Por quê? Como que, dependendo do grau, você acabou de falar, que um alfinete faz a diferença com uma agulha, né? Cai, faz uma diferença enorme. Eu fico perguntando, nossas escolas estão preparadas? Porque como é que você vai misturar uma pessoa que ela é especial, realmente ela precisa, né, de uns cuidados para fazer toda uma terapia para ficar, né, um ambiente salutar, e vai botar num ambiente, nas nossas escolas públicas hoje principalmente, e privadas também, que a galera ali pega pesado. Meu ponto de vista, eu não concordo, por exemplo, não é que seja preconceito que uma pessoa especial vá para uma sala de pessoas, né, que, entre aspas, né, são normal. Mas, assim, no que eu quero dizer, pode ser? Pode, mas depende do grau. Porque eu acho que, como, Ronaldo, vamos lá, como é que a pessoa é sensível a um barulho e vai estar numa sala que a meninada quase não se quieta, quase nem o professor consegue acalmar as crianças ali para dar aula. E a pessoa que tem essa sensibilidade aí, como é que ela vai ficar? Aí a pessoa começa a surtar, né? De repente o especial começa a surtar, como fica? Eu particularmente, meu ponto de vista, não tem que se misturar. Né? Mas assim, claro, cada qual gradativamente sendo estudado, tudinho. Não assim, vamos misturar todo mundo com todo mundo. Né? Eu acho assim, eu vi assim, era politicagem do que realmente um foco principal. Não, isso que eu estou especificando aqui. Era mais política desses safados aí, não tem nada a ver, né, com a Bia aqui, mas o Ronaldo sabe aqui, todo mundo sabe que eu detesto políticos, não política. Por isso que a gente evita tocar no assunto de política. Eu detesto políticos, não política, tá? Porque a política é algo bom. É uma democracia, né? Exatamente, mas assim, poxa, isso é um assunto muito chato que eles fizeram. Mas aquela situação, cara, se eles dão ali querem pagar de bonzinho e falam, não, a criança tem que ser introduzida ali na sociedade como um bem comum, todo mundo normal e tranquilo. Só que eles não dão as condições para isso, entendeu? Nós vamos fazer um colégio, uma escola que tenha que lidar com crianças com aspecto autista, crianças cadeirantes, crianças que tenham esse tipo de problema. Isso sim, esse que é o ponto de vista de pessoas que pensam, que tem um pouquinho de neurônio, porque não é preconceito, só que estava se passando uma imagem que era preconceito. Por exemplo, vamos construir uma escola que é já para cadeirante, para autismo, né, para algo do tipo, uma escola especial. Aí algumas bandeirinhas diziam que isso era preconceito, que teríamos que misturar. Não, gente, isso não é preconceito. Eu acho que é uma forma de lidar, né, até com mais atenção, com mais responsabilidade, porque isso é uma responsabilidade. E a partir do momento que você que está vendo isso, que levantou essas bandeirinhas, você sabe o que eu estou falando, isso aí foi totalmente errado, você querer meter na educação do filho dos outros, entendeu? Cara de pau, né? Cara de pau. Mas assim, a gente está com uma especialista aqui, mãe, só ela sabe, né, do dia a dia, da prática que é ter um filho especial. Né? E hoje eu vejo isso tão importante, eu vejo cada pais e mães aí com os filhos autistas, que eu acho tão maravilhoso, carinhosos, são carinhosos. Na tua família, Leidson? Bom, Leandro, na minha família tem. Não, Leandro não sei. Mas assim, eu acho o Joãozinho, que é meu sobrinho neto, ele tem, dá pra saber, não sei que grau, porque a gente não levou, mas a partir de hoje, dessa entrevista, a gente vai levar. Mas assim, ele é bastante inteligente, é bem ativo, só que a gente percebe que ele se retrai muito, né, quando você chega perto. A gente tem sim, mas como eu tô te falando, a gente vai procurar ajuda aí também, porque não é só uma deficiência, pessoal, não é deficiência, entendeu? Eu vejo tanto aí pais e mães aí com seus filhos se abraçando, eles são tão carinhosos, né? São muito carinhosos. É isso que eu ia falar agora, Laís, assim, é uma coisa que eu guardo para mim há muito tempo, né? Já tinha visto pessoas com aspecto autista, então assim, eu considero uma deficiência mais bonita, cara, sabe? Porque o fato de ele não ter sentimento, o autista ele é um sentimento que ele guarda só para ele, ele vive no mundo dele, não é isso? Ele não tem maldade. Isso, ele não tem maldade. Então, ele passa uma serenidade, sim, né? Sim. Quando ele está calmo, né? Quando ele não está em crise, né? Ele passa aquela serenidade, ele olha para o além e se fecha no mundo dele ali. Então, acho que ali a importância das terapias. Aí, com relação à política, Léo, nós tivemos nessa época que tu falou dos políticos que falaram sobre autismo, tivemos aí a lei do Romeu Mion, né? Que, sim. Não sei se você ouviu falar. Filho do Marcos Mion, né? Filho do Marcos Mion, né? Que eu acho que caracterizou aquela carteirinha, né? Isso, você estava falando do aluno. O seu filho tem a carteirinha? Tem. A pergunta era essa, se
trouxe alguma melhora essa lei? Ou tu sentiu alguma melhora na lei? Sim, principalmente em relação, né, a supermercados, shoppings, e até mesmo assim as pessoas quando veem, né, já tem aquelas que buscam conhecimento, já tem um outro olhar diferente, né? Já não é uma birra, é uma criança autista, né? Então aí você já tem uma compreensão maior. Eu posso falar da questão da escola, da inclusão. E pode voltar, fica à vontade. Da inclusão. É porque, assim, eu acho, sim, que as crianças elas devem ser incluídas, né, dentro das escolas com as outras, porque o que mais a gente busca é essa interação. Mas até mesmo a criança grau maior, não? Sim, também? Com as crianças que a gente diz, né, ditas normais. Né, a gente brinca com essa expressão. Mas é aquilo que tu falaste. O que está faltando, na realidade, são os recursos, né, a questão do alfinete. Né? As crianças, algumas, elas usam o abafador. Mas quando essas crianças elas são estimuladas, elas conseguem, né, se regular diante de uma situação que para ela é desconfortável, é desfavorável. Né? Então, o que falta, assim, falando de política, é investimento nessas terapias. Mas, assim, deixa eu te falar, essa criança, ela pode ser reeducada? Como é que funciona? Tipo assim que tu falou, se ela for chamada a atenção para outro tipo de situação, ela não entra em crise? Se ela for estimulada, não. Se nós estivermos, né, profissionais dentro da área, saber lidar, conseguem. Consegue acalmar ela ali no colégio, tranquilo, né? Mas eu tô ouvindo aí. Tá gostando do assunto. É porque, claro, tô buscando, eu vou sugar os trem tudo. É porque é um a gente assunto muito tem legal. A teoria, né? E a gente tem a prática. Claro que não é 100%, né? Nós somos a teoria aqui, porque a gente não entende, a gente é leigo, e a professora é totalmente a prática, gente, porque ela tá lidando ali. Com certeza, tá na prática, tudo, né? Mas assim, a gente tem, por exemplo, vou citar um exemplo de um aluno que ele não tem essa condição de estar o tempo todo dentro da sala de aula, mas a gente tem a alternativa que é o apoio escolar. Mas ele está incluído com as crianças lá, mas ele tem esse apoio. Aí que entrava a política, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Né? Ô, Reinaldo, não é 100% retirar tudo que eu disse lá atrás um pouquinho, mas é um pouco de entender de uma forma bem explicada, né? Que é possível, exatamente, que é possível, porém, né? A gente sabe da forma que Bianca falou agora aqui, realmente precisa ter o contato, porém precisa dar, né, tem que ter o suporte. O suporte, né? realmente. Nosso recurso está dentro de uma cueca, está numa mala lá no Rio de Janeiro, que acha dentro de um deputado. Exatamente, mas, por exemplo, aqui a gente, nosso Fala Bahia Podcast aqui do nosso estado do Amazonas, nossa comunidade São Gabriel aqui, agora mais um defensor dessa causa maravilhosa, né? Que é o espectro autista, né? E a Bianca vai sempre estar, com certeza, vai ser a nossa embaixadora aqui do Fala Bahia, né? Galera, hoje nós tivemos com a Bianca, que é profissional, formada na área, que nós falamos sobre o espectro autista, uma utilidade pública para você que está em casa também. E a gente já vai pedir o nosso pagamento para vocês. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar e também não esqueça de ir lá e se inscrever no nosso canal. Semana que vem nós também vamos estar com um assunto muito interessante também. Não vou falar agora porque eu e o Lécio vamos entrar num acordo, senão vamos botar agora essa semana esse assunto, ou semana que vem. Bianca, a gente está encerrando, tá? O Leandrinho foi uma pergunta? Eu ia dar um recadinho, né? Pra galera que quer pagar a gente, né? Clicar lá, deixar o like, se inscrever no canal, deixar o comentário. Aqui embaixo aqui, galera, aqui embaixo. E não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. E lembrando para você, galera, que quiser fechar parceria com o Fala Bahia Podcast, deixar a sua marca aqui para ser divulgada, para levar para qualquer lugar do mundo, né? Fechar parcerias, patrocínio, é só clicar no nosso direct e mandar aquela mensagem, que lá tem o WhatsApp, tem o e-mail. E a gente está junto aí, tá bom? Isso, galera. Desde a gente agradece aí, vocês que estiveram com a gente até agora. Agradecemos também a Bianca. Isso foi de suma importância, não só pra gente, que também é leigo, mas também pra galera de casa que está marcando presença com a gente aí. Já temos 300 e poucos inscritos no nosso canal, então isso é legal. Já temos 2 meses, né, Léo? Exatamente. Nós estamos chegando nos 300, né? Então, desde já a gente agradece. Considerações finais, Edson Campos. Então, eu agradeço meu encerramento aqui, particularmente. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui foi só um bate-papo, tá? Com a mãe, tá?
de uma pessoa especial que acho que deixou bem explanado aqui para vocês. Fica o nosso agradecimento. Bianca, como eu falei, se você quer mais detalhes, você pode estar seguindo a Bianca aí, que ela vai estar passando as redes sociais dela aqui direitinho. Aí você entra lá no Instagram dela, no Facebook, ela vai estar passando com certeza mais informações para você tirar suas dúvidas. Considerações finais, Bianca? Fica à vontade aí para dizer teu e-mail do Instagram, assim, etc. Tá certo. Quero agradecer o convite, né, de estar contribuindo. Fiquei bem feliz por ser um tema que é meu pessoal, né? Como eu falei, não só o meu profissional, mas também, principalmente como mãe, né? Meu meninão, mamãe te ama, viu? Júnior. Top, Júnior, cara. Abraço, Júnior. Menino vai assistir muitas vezes, ele volta, ele vai ficar voltando. Mas assim, eu queria agradecer também o meu noivo que está em São Paulo assistindo também. Qual é o nome dele? Família, o nome dele? Minha Ney. Olha o Ney aí, Ney, parabéns aí, hein, pela esposa aí. Hein? Ele e o Júnior são meus fãs número 1. Top demais. Minha mãe e meus pais em Fortaleza também, mas vão estar tudo acompanhando a família, né? Minha irmã em especial, que está com ele agora nesse momento para mim estar aqui, a Késia. E também, principalmente, dizer aos pais, né, qualquer sinais, desde a amamentação, como eu havia falado antes, procurem ajuda. Procure ajuda, porque quanto antes essas crianças forem estimuladas, né, tiver um acompanhamento correto, né, essas crianças, vocês vão ver, né, elas vão ter uma interação melhor, vão ter uns comportamentos melhor, vão conseguir, diante das suas crises também, ficar mais amenas, né, vai amenizar. Então, procure ajuda de um profissional. Na dúvida, procure. Interessante também essa parte final que a Bianca tocou. Gente, vamos agradecer aqui a Bianca. Muito obrigado mais uma vez. Agradecendo a vocês. Semana que vem nós estamos de volta aí, galera. Valeu pela participação de vocês. E vamos esperar vocês semana que vem, hein? Acabou. Tchau, tchau. Valeu.